A entrevista na Livraria Circulares nos proporcionou conhecer a história por trás da livraria. Ao perguntar à entrevistada sobre a história da criação e abertura da Circulares, ela nos fala. Na verdade, eu não sou uma das donas, né? Mas as donas já conversaram bastante comigo sobre isso. Elas tinham as duas muito apaixonadas por literatura sempre, assinavam muitos clubes de leitura que recebiam livro em casa e tal. E elas tinham bibliotecas tão grandes que elas fizeram um sistema de locação entre amigos, assim. Então as pessoas iam, selecionavam algum livro que estava na casa delas e tal, para alugar, e sempre estava circulando, assim, né? Então tinha esse interesse em fazer a literatura ficar disseminada. E aí, durante a pandemia, elas pensaram, a gente tem esse sistema de locação, por que a gente não abre uma livraria, né? Vamos fazer isso. E aí elas abriram na pandemia, em 2021. Eu não tenho pormenores de como foi o projeto e tal, mas já era uma coisa que elas praticavam, né? Essa coisa de ter um espaço com livros dentro de casa, só que antes era fechado só para os amigos delas, pessoas conhecidas que iam para lá. E agora não, elas queriam uma livraria para ter mais público, para colocar livros à venda, não ser só a parte de locação, etc e tal. Então, essa foi a idealização por trás da criação das Circulares. Queremos saber também o que tem de diferente nessa livraria. Perguntamos sobre o diferencial que a Circulares tem em comparação com as outras. Como eu falei, a Circulares foi aberta em 2021. Então, ainda estava na pandemia, foi em setembro de 2021, já estava rolando uma flexibilização, mas ainda era pandemia. E também muito pleno governo Bolsonaro e tal. E as duas absolutamente contra o Bolsonaro e querendo fazer um espaço que trouxesse... Assim, não é que a literatura possa tanta coisa assim contra a política de morte de um governo, né? Mas pelo menos dá um espaço, assim, de respirar, de chegar, de ver um livro e encontrar algo que toca você para não necessariamente se distrair do que estava acontecendo no Brasil nessa época, mas para até mesmo encontrar outras forças, outras formas de pensar e tal. Então, acho que isso foi muito crucial na criação da livraria, no momento em que ela chegou, né, também para ser um projeto delas, que elas sentissem que estavam fazendo alguma coisa que fizesse sentido, né? Até porque as duas também são funcionárias públicas, então nessa época elas estavam sendo funcionárias públicas de um governo do qual elas não se sentiam parte, né? É isso, elas queriam fazer algo que fizesse sentido para aquele momento, para elas, e trazer esses valores de luta, de resistência, por meio da livraria, por meio da literatura, por meio dos livros. Dando continuidade à entrevista, a livreira agora irá nos contar mais sobre os livros, entre outras atividades que são oferecidas pela livraria. Como você seleciona os livros que serão disponibilizados na livraria? Quais os critérios são considerados na escolha do catálogo? Quem seleciona a maior parte dos livros da livraria é a Camille, que é uma das donas. Mas atualmente ela tem me inserido nesse processo. E o que eu observei? A Camille tem algumas editoras que são muito frequentes aqui na livraria, a Editora Elefante, a Fósforo, Companhia das Letras, etc. Sempre tenta trazer lançamentos, porque, enfim, as pessoas que compram livros, surpreendentemente, sempre querem livros novos, assim, tipo, o que saiu agora, esse livro que vai sair e tal. E a outra coisa que é o diferencial é que ela realmente, como o nosso espaço é menor, inclusive, ela realmente tenta fazer uma seleção desses lançamentos. Por exemplo, existem muitos livros que são lançados e vão diretamente para outras livrarias que são redes maiores, de nível nacional, e eles podem receber todos os tipos de livro, né? Aqui, pelo espaço pequeno e também pela proposta de apostar na ficção contemporânea, essas coisas não entram muito. Quais são as seções ou categorias mais populares entre os clientes? Existem gêneros literários ou tipos específicos de livros que têm maior demanda? A gente divide os livros em duas grandes seções, quer dizer, são três, né? Mas as duas maiores são autores homens, né? Que inclui autores homens estrangeiros e autores homens nacionais. E aí tem uma categoria que é mulheres nacionais, autoras nacionais e autoras estrangeiras. Aí tem a categoria de não ficção, que é uma coisa à parte. Mas a categoria de mulheres nacionais e estrangeiras é a que mais sai, assim, na livraria.
Inclusive, toda vez eu fico pensando, meu Deus, eu preciso vender um livro de um homem. Aí eu vou lá e indico o livro de um homem e a pessoa diz, mas eu queria uma autora, sei lá, sabe? Então, assim, tem a ver com esse momento do mercado, né? Que as pessoas estão querendo ler mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas LGBT. Então, sai bastante da estante de mulheres, assim, é a coisa que mais vende aqui, eu diria. Além da venda de livros, quais os outros serviços ou atividades são oferecidos pela livraria? Há eventos, clubes de leitura, palestras, lançamentos de livros ou qualquer outra iniciativa para engajar a comunidade leitora? Nós temos muitos eventos. Assim, a principal coisa dos eventos são os lançamentos de livros mesmo. Assim, tem muito lançamento de livro. Essa semana vão ter 3. Hoje, amanhã, essa semana que eu estou fazendo essa entrevista. Hoje, amanhã e sexta e sábado, assim, 4, né? Então a gente tem bastante coisa de lançamento de livro, bastante lançamento de livros de autores de Brasília, sabe? Mas também a gente tem Clube do Livro, a gente tem encontros circulares, que são conversas com o autor, que não é necessariamente o lançamento do livro, né? Ele vem aqui, vai falar sobre e tal, com pessoas que conhecem. A gente também está começando a dar cursos agora na Curseria Circulares. Então vão surgindo alguns cursos. A gente vai ter um curso agora sobre escrita criativa, depois vai ter um curso de literatura latino-americana escrita por mulheres. Então tem vários aspectos além da venda de livros, né? De eventos de lançamento, cursos relacionados com literatura e palestras, conversas sobre livros. Como a livraria se mantém atualizada com as tendências literárias e as preferências dos leitores? Existem estratégias específicas para identificar novas obras ou autores promissores? Basicamente, a gente tem que ler, né? Assim, para identificar os autores promissores, a gente tem que ler os livros. Claro que a gente não dá conta de ler tudo que chega, porque é impossível. Mas a gente segue os perfis das editoras e vê um que eles estão apostando muito. Então a gente dá uma olhada, vamos olhar. Ver alguém que... esse livro acabou de sair e recebeu um prêmio. Vamos dar uma olhada mais demorada nele. Mas a gente não faz só isso, porque acaba que os livros premiados são mais fáceis de vender, né? Porque a pessoa vê, tipo, esse livro foi premiado, eu vou levar. Então a gente também tenta farejar algumas coisas, sabe? Dar uma olhada quando chega um livro, olha a sinopse, ver se interessa, vamos ler umas páginas, pra tentar fazer também vender livros que ainda não receberam prêmio, talvez nem recebam, mas que a gente identifica como bons livros. As pessoas que frequentam as circulares também tem um interesse muito por literatura de ficção contemporânea, sabe? Ficção contemporânea brasileira e tal. Então a gente consegue identificar, tipo, quando chega um livro brasileiro, a gente já dá uma olhada pra ver como vai ser, pra indicar, etc. É bem assim, é bem orgânico, tudo aqui é bem orgânico, sabe? É fazer e descobrindo. Quais são os desafios enfrentados pela livraria em um cenário de crescente mercado online de e-books? Como vocês buscam se adaptar e diferenciar nesse contexto? E-books, existe uma ideia de que os e-books podem falir os livros físicos, digamos assim. Essa ideia não é verdade. Algumas livrarias andaram falindo e as pessoas acham que elas faliram por conta dessa competitividade com o livro online e tal. E não é isso que aconteceu. Realmente é má gestão das pessoas que estão por trás dessas livrarias que faliram. Tipo, o leitor de e-book, ele não lê exclusivamente e-book, ele pode, assim, comprar vários, baixar vários, mas tem um livro que ele sempre vai pensar, nossa, eu quero esse livro aqui comigo. Então, e tem muita gente que não se adapta à leitura de e-book, na verdade, e continua buscando os livros físicos. Eu não acho que eles são competições, assim. A grande competição, digamos, seria porque eu posso comprar esse livro na livraria tá R$60 e tantos, esse livro na internet, o físico tá 30 e pouco, tá metade do preço. E acaba que essa é uma competição desleal, né? Porque uma livraria, especialmente uma livraria pequena como essa, ela tem... Aqui a gente tem 6 pessoas, eu acho, que são as 2 donas e 4 livreiros. Então você conhece todo mundo que tá na cadeia de trabalho. Você sabe pra onde seu dinheiro tá indo. Ele tá indo pra essa livraria aqui. Agora, se você compra numa grande vendedora online, o seu dinheiro, ele tá indo exclusivamente, assim, basicamente pra uma pessoa que vai subalternizar o máximo possível os funcionários, né? Então, enquanto aqui a gente é bem tratado, as pessoas, as donas são super gente fina, assim, cuidam
bem da gente. Eu sempre falo com elas que elas, além de patroas, são seres humanos. Então, você sabe para onde está vindo seu dinheiro, você está comprando um livro que é mais caro, mas tem toda uma cadeia de produção, tem que manter os custos de manter a livraria, tem os custos do livro físico, a gente mantém a livraria com as vendas dos livros, não tem um dinheiro por fora. Enquanto comprando online, que é mais barato pro bolso do cliente, óbvio, só que esse dinheiro vai para coisas inimagináveis, foguetes para a lua, etc e tal, sabe? Então, meio que é essa competição desleal, mas que não é o grosso da coisa, porque tem muita gente que tem consciência disso e, tipo, mesmo que compre sempre, quase todos os livros online, de vez em quando vem na livraria porque sabe que não quer que esse negócio acabe, né? Então eu não acho que existe uma verdadeira competição entre livros e e-books. Eu acho que as pessoas consomem os dois e se fosse feito um maior investimento nessa área cultural, as pessoas até comprariam mais livros físicos do que e-books, eu acho. Qual é o papel da livraria na promoção da leitura e da cultura na comunidade local? Como vocês se envolvem com escolas, instituições culturais ou projetos sociais para fomentar o amor pelos livros? Assim, primeiro que a gente sempre faz os eventos aqui, divulga, fazemos muitos eventos de literatura infantil e tal, justamente para as crianças virem, né? As crianças entrarem logo em contato com os livros e tudo mais. Também já rolaram algumas parcerias com algumas escolas em que a gente levou muitos livros, assim, para doação para uma escola em Sobradinho e tal, porque aqui a gente está no plano, né? Então acaba que tem um público bastante específico de pessoas que conseguem vir aqui com alguma frequência. Mas a gente sabe que tem que chamar mais gente, né? Os livros têm que chegar em outras pessoas. Então elas participam de alguns projetos que envolvem parcerias com algumas escolas para levar alguns livros para lá, para fazer um clube de leitura. Teve um outro que foi com a Pauline Torti, que é uma autora daqui de Brasília. Então a gente pegou vários livros dela, o Erva Brava, e ela foi numa escola, conversou, foi super interessante. Como a livraria busca proporcionar uma experiência agradável e acolhedora para os clientes? Há algum aspecto do ambiente, do atendimento ou de outras iniciativas que são valorizadas nesse sentido? Nós, antes era só uma salinha, que era aquela que vocês que estão falando comigo podem ver, mas que vocês outros não podem. Mas era uma salinha só de livros, não tinha bem onde sentar, sabe, etc. E aí abriu esse outro espaço que tem uma área de crianças, tem um sofá. E aqui as pessoas vêm, sentam e ficam confortáveis para ler, e trazer os filhos. Porque tem uma questão, né, que muitas mães vêm aqui e ficam tipo, graças a Deus tem um espaço para criança que eu posso sentar e ler enquanto meu filho brinca e tal. Então, e esse espaço de criança também tem vários livros infantis, né? Então as crianças vão explorando e os pais vão explorando as coisas deles. Então acho que esse ambiente com sofá e com espaço para criança convida muito as pessoas a ficarem um pouco aqui e lerem e relaxarem. A Livraria Circulares funciona em 2 locais, na 113 e na 103 Norte. Conta com diversos programas diferentes que fazem com que seja uma livraria única e aconchegante como nenhuma outra. De Yasmin Azevedo para a Unip.